Primeiro eu gostaria que você olhasse para o seu irmão, para sua esposa talvez, né? Para o seu amigo, para o seu marido, e falasse assim: a gente vai brigar e isso pode ser bom. Beleza? E aí, agora você olha para você mesmo e fala assim: a gente vai brigar e isso pode ser bom. Beleza? Deixa eu pegar o controle que eu sempre quis usar. Bom. Conflitos que edificam. E o que eu quero trazer aqui? Eu estou cursando e no curso que estou fazendo, meu Deus, não funciona. Tem um curso para ligar? Aí. No curso que eu estou fazendo, tem uma matéria chamada Mediação de Conflitos. E nessa matéria a gente estuda que os conflitos podem ser tanto internos quanto externos, intrapessoais ou interpessoais. E com isso, a gente chega a uma conclusão: cada um pensa de uma maneira diferente. E é por esse motivo que a gente entra em conflito. E o conflito é inerente a nós, seres humanos, pelo simples fato de sermos pessoas sociáveis. Até o último final de semana, não sei se vocês já tinham reparado, tinha um banner ali atrás que falava assim: celebrando conflito, celebrando relacionamentos. Celebre os conflitos também, mas celebrando relacionamentos. E hoje a gente tem lá um banner que fala: uma igreja família, alcançando o próximo, vivendo o amor de Cristo e formando discípulos. E tanto o último banner quanto esse tem a ver com relacionamentos. E relacionamentos tem a ver com conflitos. E a gente vai caminhar nisso junto. Quando cada um pensa de uma maneira, é natural que você queira que o outro pense igual a você, que o outro seja submisso à sua maneira de pensar, porque você tem certeza plena e absoluta daquilo que você tem a convicção. Aquela sua convicção, você quer que o outro enxergue da mesma maneira. Muitas vezes a gente até se pega fazendo umas discussões bobas, né? Coisas que não tem nada a ver com a vida, e a gente fica discutindo para que o outro acredite na mesma coisa que a gente. E é por isso que a gente tem conflitos. Ai, meu Deus. A matéria traz a seguinte frase, eu tirei isso aqui direto da apostila: neste universo regado de sentimentos belicosos, não há como prosperar um sentimento de harmonia e a capacidade de se colocar no lugar do outro. Sentimentos belicosos é aquele sentimento de guerra, sabe? É uma categoria de sentimentos no geral. São sentimentos que te colocam contra outra pessoa. Entende? Então, a apostila nos traz isso. E também o Manual de Mediação de Conflitos do Conselho Nacional de Justiça. Estou construindo uma ideia para a gente chegar no mesmo lugar, tá, pessoal? Fala sobre que, em regra, é a atuação da adrenalina que faz com que a gente tome determinados comportamentos, tome determinadas atitudes. Muito obrigado, irmão. Você é um ser humano fantástico. Vamos continuar. Então, os conflitos, na sua essência, não são negativos. Conflitos não são negativos. Eu queria que você prestasse atenção no não. Não aconteceu, desculpa aí, pessoal. Ele piscava, ele dançava, fazia várias coisas, para você ter a convicção que não é negativo. O necessário para um conflito é a mediação. Uma pesquisa do mesmo manual do Conselho Nacional de Justiça, eles fizeram uma pesquisa. E eles, através dessa pesquisa, utilizando as técnicas de mediação de conflitos, eles conseguiram encontrar o quê? Que os conflitos, eles geram crescimento, entendimento, solução, compreensão e felicidade. Então, a partir de um conflito bem mediado, um conflito bem resolvido, aquele que você se dispõe a resolver, essas coisas que geram crescimento, desenvolvimento. Então, logo, o mesmo manual, o mesmo Conselho Nacional de Justiça, chegou à conclusão que os conflitos, deixa eu usar o laser aqui, ó. Os conflitos são inerentes às pessoas e ao desenvolvimento. Então, para se desenvolver dentro de um relacionamento ou com você mesmo, são necessários conflitos. Eles que fazem com que nós nos desenvolvemos. Muito bom, obrigado.
Então, a mediação de conflitos, a gente aprende nessa matéria que ela tem um alvo. Temos que focar nesse alvo para mediar um conflito. A gente tem que ter um alvo, e esse alvo, o alvo trazido a nós, é a harmonia. E que é necessário respeitar os processos dessa mediação. Não é uma coisa que acontece do nada. Eu foquei na harmonia e mediei o conflito. Não. Tem processos a serem respeitados até que chegue nesse alvo, até que esse alvo seja acertado. Eu pretendo não falar muito rápido, tá, pessoal? Nós podemos encontrar na Bíblia que Jesus nos fala sobre conflito, a gente acha que é meio anti-Bíblia, né? Não, senhores. Jesus nos deu a paz. Em Gálatas 5:22 a gente pode encontrar lá diversos frutos do Espírito, e nesse trecho fala que contra essas coisas não há lei. Então é abundante, viu? Paciência, domínio próprio, essas coisas é abundante, é sem limite. E o objetivo de se ter um alvo não é você evitar errá-lo. Entende? Por exemplo, o pecado. Às vezes a gente fala de pecado, fica meio pesado, né? Mas fica tranquilo. O pecado, a palavra pecado significa errar o alvo. Mas se você fica preocupado só em não pecar, só em errar o alvo, eu não quero errar o alvo, não quero errar o alvo, não quero errar o alvo, você gasta todos os seus esforços nisso. Quando na realidade o objetivo de se ter um alvo é exatamente mirar nele. Então o objetivo de se ter, na mediação de conflitos, de se ter o alvo harmonia, é mirar na harmonia. Não é tipo, não quero brigar, não quero brigar, não quero brigar. Isso você vai tentar e vai cansar, porque é inerente, como já foi falado, a nós que nos relacionamos, o conflito. Então o objetivo, porque os conflitos surgem, não são coisas que nós queremos. Hoje eu acordei, vou brigar. Hoje eu acordei que eu tô... Não, eles surgem, mas o segredo é não ignorá-los, é mediá-los com esse alvo. E vou tentar aqui trazer para vocês 3 passinhos para que a gente medie esse conflito juntos, e a gente vai ver isso com Jesus. Jesus na Bíblia mediando conflitos. Os 3 passos são esses: identifique o conflito, respeite o processo e acerte o alvo. Deixa eu tomar uma água aqui. Paz, suspense. Identifique o conflito. A gente vai ter bastante Bíblia hoje, que nem o Raoni fala. O Raoni sempre que sobe aqui ele fala, vai ter bastante Bíblia hoje. E hoje vai ter bastante Bíblia. A gente vai ler um trecho em Marcos, e eu pretendo seguir ele certinho. Eu só vou dividir ele para explicar cada trecho e cada passo que podemos ver nesse trecho. O primeiro está em Marcos 8, 17 ao 21. Marcos 8, 17 ao 21. Abra sua Bíblia no Marcos. Abre a Bíblia, diga amém. Já viu isso? Marcos 8, 17 a 21. Nessa ocasião, Marcos 8 começa como? Jesus estava lá pregando e tem compaixão do povo, que o povo estava lá no meio do nada. E aí ele multiplica os pães, multiplica os peixes, é a segunda multiplicação de pães. E aí ele atravessa o mar, chega em alguma coisa que eu esqueci. E lá nesse lugar ele encontra os fariseus. E os fariseus, eles tentam colocar Jesus à prova. E aí Jesus tem lá um conflito com eles. E fala que não vai ter nenhum sinal e tudo mais. E depois disso, Jesus atravessa o mar de novo. E aí a gente chega nesse ponto. Isso, então, é depois que Jesus multiplicou os pães, depois que ele atravessou o mar, teve lá a conversa com os fariseus. Então, isso é voltando lá da conversa com os fariseus. Jesus faz um comentário nesse momento. No 17 já é o reflexo desse comentário. E Jesus ele comenta assim: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Coisa básica, simples. Mas olha o que acontece. Percebendo a discussão, então ele faz o comentário e começa uma discussão com os discípulos. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou:
Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Ainda não percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram, quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele disse, vocês ainda não entendem? Aqui, a gente pode perceber que os discípulos, eles estão com um ponto de vista diferente. Jesus está olhando para um lugar e eles estão olhando para outro. O foco dos discípulos aqui é o pão, o em si. E Jesus está falando sobre outra coisa. E é nesse ponto que eu quero chegar. Quando Jesus vem mediar esse conflito, essa discussão, ele chega e a primeira coisa que ele faz que cada um se autoanalise. Porque eram discípulos, vários, mais de uma pessoa. Todos não tinham a mesma resposta. Se você for parar para perceber, cada um ia ter respostas diferentes em relação a essas perguntas. Só que as perguntas são divididas em 2 partes. As primeiras perguntas, eles têm uma resposta diferente. Cada um tem a sua. E na segunda parte das perguntas, eles vão ter uma resposta que é um denominador comum para todos eles. Essas perguntas, elas colocam os discípulos para conhecerem mais de si mesmo nesse ponto. Eles conhecem o conjunto de respostas deles que geram o comportamento deles. As primeiras perguntas são: por que vocês estão discutindo sobre o pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Até aí, cada um pode ter uma resposta. É você, com você mesmo, é o discípulo com ele mesmo, analisando o que dentro dele vai responder aquelas perguntas. Porém, as próximas perguntas, Jesus faz algo essencial para mediar um conflito. Ele coloca um denominador comum aí. Porque ele pergunta assim, vocês não se lembram? É uma experiência que todos eles viveram. A multiplicação de pães, todos eles estavam lá. Todos eles vivenciaram aquilo. Então ele traz o quê? Ele fala assim, cada um tem algo a resolver, mas não é pão. O problema não é esse. Esse é o denominador comum. Todos vocês estão olhando para o lugar errado. Aí caberia, a partir daquele momento, cada um encontrar, identificar o que dentro dele externalizou aquele conflito. Beleza? Então, nesse primeiro, identifica o conflito. A gente entendeu que cada um, dentro de si mesmo, encontrou o que gerou aquele conflito e todos eles foram colocados numa mesma perspectiva, de tipo, não é pão, não é falta de provisão. Segundo passo, respeite os processos. Está em Marcos, do 22 ao 23. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e levou-o para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos, e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Logo depois dessa situação, eles chegam nessa cidade que eu com certeza não pronunciei certo, e chegando nessa cidade, algumas pessoas trazem um cego para Jesus. E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é que temos outras curas de cegos na Bíblia. E essa é uma das curas, e essas curas são diferentes uma da outra. Então, cada um tem um processo, então respeitar esse processo é respeitar o seu processo. É o seu processo íntimo e particular com o Senhor. Entende? Respeitar esse processo
é entender que o seu processo não vai ser igual da pessoa que está sentada do seu lado. Não vai ser igual da pessoa que talvez você esteja em conflito. Cada um vai ter o seu processo e ele precisa ser respeitado. Uma parte importante também nesse trecho é que algumas pessoas trouxeram o cego. Ele não foi caminhando sozinho. Então, os relacionamentos são essenciais para o nosso desenvolvimento, para o nosso processo. Os relacionamentos nos ajudam a encontrar o que gerou o conflito, ou o que está em conflito dentro de nós, o que está errado conosco. Os relacionamentos, a igreja, a família, uma igreja-família, alcançando o próximo tem a ver com isso. Com nós nos relacionando, entrando em conflito uns com os outros, mas também auxiliando uns aos outros. A gente pode encontrar aí outras curas, a cura do paralítico, que os 4 amigos carregam ele. A gente tem outros exemplos na Bíblia que a gente entende que os relacionamentos nos ajudam a desenvolver nós mesmos e a solucionar problemas. Solucionar coisas na nossa vida que sozinhos a gente não teria capacidade. Outra coisa, Jesus, ele pega o homem pela mão, e aí é a parte da intimidade com o Senhor, do seu relacionamento íntimo com o próprio Deus, com o próprio Jesus, com o próprio Espírito Santo. Ele pega o cego pela mão e caminha com ele. E a gente cantou uma música hoje, que faz muito sentido nesse momento, que fala assim, aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. E nesse momento, quando Jesus está curando esse cego, ele faz uma pergunta para o cego. Ele pergunta assim, o que você está vendo? Essa questão de relacionamento, o cego podia muito bem... Quem é cego passa a ver pessoas andando como árvores. Ele era cego, ele não via nada. Andou como árvore já é uma evolução, né? Estava bom. Não podia estar bom para ele? Já era um milagre, não era um milagre? Quem não via nada começava a ver um pouco. Ele podia falar, tá perfeito, brigadão aí, até mais. Mas não foi o que ele fez. Ele foi sincero, ele derramou o coração dele. Naquele lugar ele derramou o coração dele, ele falou assim, não tá, eu estou vendo assim, para mim é desse jeito que está. Ele foi completamente transparente. Para mim está desse jeito, eu estou sentindo isso, eu tenho essa ferida, para mim está errado aqui, é desse jeito que eu vejo. Totalmente sincero. E esse relacionamento gerou o quê? Uma cura completa. Essa sinceridade, essa integridade, gerou uma cura completa. E o terceiro ponto. Acerte o alvo. Passou 2, hein? Acerte o alvo, tá certo. Cada processo tem um conflito, cada conflito tem um processo, cada processo tem um acerto. Aqui, depois dessa cura, a gente vai encontrar Jesus tendo essa conversa com os discípulos. Jesus e seus discípulos deixaram a Galileia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou, quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas. E aí Jesus perguntou, e vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Senhor é Cristo. Nesse momento, essa pergunta, essa situação, não sei se alguém aqui vai em stand de tiro, mas tem uma pistinha no stand de tiro. E antes de começar, é bem semelhante à mediação de conflito, porque você tem que se preparar, respeitar esse processo, colocar o abafador, colete, tem que estar tudo pronto, e aí você começa. E aí, essa pergunta de Jesus seria a hora que a gente falaria assim, é a hora do perigo, porque é o momento que você começa a andar nos corredores e localizar os alvos, mirar nos alvos, arrumar sua postura e efetuar os disparos. Porque se a gente pensar de forma linear, Jesus lá no começo, quando ele fez o comentário assim, cuidado com o fermento dos fariseus, ele estava falando sobre o quê? A influência
dos maus comportamentos dos fariseus sobre os comportamentos dos discípulos. Então, quando Jesus faz esse comentário, gera esse conflito, tem toda essa mediação e chega nesse ponto, agora é a hora do vamos ver. O que os outros dizem que eu sou? Quem eu sou? E eles falam, o pessoal está falando isso aqui, ó. E aí ele pergunta, e vocês? É como se ele perguntasse, vocês estão sendo influenciados por isso? E aí Pedrão, na tacada certa, o Senhor é o Cristo. Ele acerta o alvo. Depois de um processo. E depois que Pedro acerta o alvo, e aí? Se a gente continuar lendo Marcos, é até engraçado, né? Porque Pedro acabou de acertar o alvo, e aí acontece o seguinte, ó. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse... Desculpa. Aí, ó. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então Pedrão acabou de acertar o alvo. Você acabou de mediar um conflito. Acabou de acertar o alvo de fato. E aí, acabou? Aí tem o próximo conflito. A ser mediado. A não ser ignorado. E nesse conflito a gente pode perceber que nem todos os conflitos serão iguais. Porque o primeiro tinha a ver com muitas pessoas, várias respostas, cada um buscando a sua própria resposta, buscando conhecer a si mesmo. E nesse aqui é só Pedrão. Pedrão ouviu aquilo lá e falou, não, peraí, essa não é minha certeza absoluta do que o Filho do Homem tem que sofrer, não. Jesus, chega aí. E aí, Jesus repreende ele. E nesse momento que Pedrão está dentro dele mesmo, com um pensamento errado, com um conflito, Jesus dá a resposta direta. É outra maneira de mediar o conflito. É Pedro, Jesus, e ele falando para assim, peraí, seu alvo está errado. Você está pensando só nas coisas dos homens. Enquanto temos que pensar nas coisas do Senhor. O seu foco está errado. O lugar para onde você está olhando está errado. Então, até mesmo os conflitos têm as suas particularidades. Têm as suas maneiras de serem mediados. E nós, no geral, passamos por conflitos. Meu Deus, aqui embaixo. Nós, no geral, passamos por conflitos em casa, com a família, com os pais. E a importância para nós é exatamente isso. Focarmos nos nossos alvos. Focarmos no objetivo que a gente quer alcançar. Paulo, em Romanos, ele está falando, antes desse trecho de Romanos 14, 17, para quem quiser abrir. Nesse trecho, ele está falando sobre convívio. Está falando sobre não julgar uns aos outros. Está falando sobre como a importância de darmos atenção aos relacionamentos. Romanos 14, do 17 ao 19. E antes desse 17 é exatamente isso que ele está falando. E chega nesse ponto onde Paulo ele vem trazer para a gente, ele traz para a gente características do reino de Deus, e ele também nos traz um alvo. Porque ele está falando de conflitos, está falando de pessoas, de relacionamentos, de um pensar de um jeito, o outro pensar de outro, que um tem que respeitar o que o outro pensa, e que se o outro vai ficar chateado da maneira que você faz, que pelo relacionamento, talvez é melhor que você nem faça. É sobre isso que Paulo está falando. E ele chega na seguinte afirmação.
Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas uma vida de justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Paulo fala sobre justiça, paz e alegria, sobre como isso faz parte do reino de Deus. Fala sobre como vivemos dessa maneira, servimos a Cristo dessa maneira, agradará as pessoas, mas não somente as pessoas, agradará a Deus. E Ele nos traz alvos. Se a gente puxar a memória lá no começo, eu falei que o alvo da mediação de conflitos era a harmonia. E que conflitos bem mediados geravam desenvolvimento. E Paulo fala o seguinte: portanto, então depois de tudo isso que ele falou sobre respeitar, sobre pensar na opinião do outro, sobre agir de maneira que você preze pelo relacionamento, e depois de tudo isso ele fala assim: o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Fala sobre servir a Deus, servir a Cristo dessa maneira, agradar a Deus e as pessoas. E aí ele fala, portanto, então, concluindo tudo isso, tenhamos como alvo a harmonia e a edificação uns dos outros. Então, se a gente tem isso como alvo, se a gente tem esse alvo, os nossos esforços estarão para isso. Não estarão em não brigar, não estarão em evitar conflitos, estará exatamente em, surgiu o conflito, mas vamos buscar harmonia e crescer com esse conflito. E depois de tudo isso que eu falei, espero que eu não tenha falado muito rápido, eu gostaria que vocês lembrassem de 2 pontos, que o primeiro é uma frase: seja verdadeiro ao ponto de discutir com seu amigo, com a sua esposa, com seu marido, com as pessoas que você se relaciona, mas seja humilde ao ponto de crescer com isso. E o segundo ponto é: conheça o seu alvo, coloque seus esforços nesse alvo e acerte o alvo. Porque, estou finalizando agora, senhores. Porque os conflitos, eles são necessários para o nosso desenvolvimento, nos nossos relacionamentos, eles surgirão, acontecerão. É inerente de cada um de nós. E eu gostaria de saber aqui, quem além de mim tem conflitos? A maioria de nós, todos nós, temos conflitos. Conflitos entre irmãos, pais, amigos, família, esposa, dentro de nós mesmos, com a direção do Senhor, algo que o Senhor nos falou para abrir mão ou para agarrar com toda a força. Um desafio que o Senhor falou assim: não, aceite esse desafio, saia da sua zona de conforto. E todas essas coisas geram conflitos em nossas vidas. E é exatamente olhando para o seu colega do lado aí, para o seu parceiro do lado, para o seu amigo, para a sua esposa, e vendo ele com a mão erguida, que a gente tem que ter compaixão dos outros. E a compaixão, essa vontade, esse ímpeto de querer mediar conflitos, vem do quê? Vem do novo nascimento. Vem de ter um coração renovado. Vem de nós queremos, por causa de Cristo, por causa do amor de Cristo, mas por causa desse relacionamento, para que nós nos mantenhamos unidos e crescendo junto, esse novo nascimento que nos traz essa vontade de estar cada vez mais juntos, conhecendo um ao outro e na harmonia, crescendo juntos. Eu finalizo aqui, senhores. Quero chamar o Gu para me socorrer. Muito bom, mano. Glória a Deus. Gente, uma das coisas, quando o Luiz compartilhou comigo, que ficou no meu coração, e a gente estava conversando aqui antes, né, mano, a gente tem uma compreensão muito errada de o que é conflito.
A gente nunca pensa que que os dois lados podem sair melhor de um conflito. A gente sempre pensa que alguém ganha e alguém perde. Então, sabe, nós temos que ter uma disposição no nosso coração de não fugir dos conflitos que nós temos. Sabe, a gente só amadurece quando a gente enfrenta isso. E um novo coração, como o Luiz bem falou agora, um novo coração, ele não teme conflito. Um novo coração, ele não tem medo de olhar para dentro. Gustavo, como é que você fala isso? Oração de Davi. Senhor, como é que ele fala? Uma das orações mais famosas de Davi. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho, né? Eterno. Vê se há em mim. Então, sabe, a gente estava conversando aqui, o Luiz, para a gente concluir hoje, para a gente orar, para a gente fugir assim, queria pedir para você ficar em pé no seu lugar. Ficou muito claro o que o Luiz compartilhou, né, gente? Ficou claro para você a questão do conflito? Conflito não é algo ruim, mas o conflito tem um processo. A gente não vai saber lidar bem se a gente não tiver um coração novo. Se a gente não tem uma mente renovada, a gente olha para o conflito e fala, é problema, é desespero. Ou a gente vê conflito e a gente quer briga, certo? É a oportunidade que eu tenho de passar o carro e ter a razão em cima de alguém. Para um cristão, o conflito é uma oportunidade de maturidade. Para o cristão, o conflito é uma oportunidade de representar o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. Então isso que o Luiz compartilhou, para mim tem tudo a ver com o que a gente tem falado do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, como ele falou do Gálatas, na verdade, 5, o fruto do Espírito, ele se manifesta de uma maneira que ele nunca vai agredir outra pessoa, mas ele vai mediar. O apóstolo Paulo também fala, se depender de vós, tem de paz para com quem? Para com todos. O apóstolo Paulo também fala que nos foi dado, por causa do sacrifício de Jesus, o ministério da reconciliação. E a oração que eu tive no meu coração, conversando com o Luiz e confirmando isso, estava muito relacionado a, primeiro, você conversar na sua célula. Tem algum conflito hoje no seu coração? Por que a gente tem que falar, né? Porque um conflito não falado, a gente enterra ele, não é verdade? Um conflito não falado, você fala, isso aí eu vou pensar depois eu resolvo. E aí passam anos, e a gente não fala nada. E uma hora essa conta chega, pode vir com depressão, com ansiedade, uma tristeza profunda, uma dificuldade de se relacionar com outra pessoa. Então a pergunta que a gente quer deixar para você um dia assim, é você ser honesto, que foi o que o Luiz falou, tem uma hora que você tem que ser vulnerável. Pedro ali foi vulnerável, só que ele acertou, né? Tu és o filho do Deus vivo, depois ele errou bonito, mas Pedro não deixou de ser Pedro. Na presença de Jesus ele podia ser ele. Você pode ser sempre você na presença de Jesus. E quando nós temos amigos, o ambiente da célula é para isso, é para a gente ser nós mesmo, e falar, mano, eu tenho um conflito no meu coração, eu tenho um conflito comigo mesmo. As pessoas pensam ser uma pessoa que eu não sou, ou eu queria ser uma pessoa que eu não sou. Alguém tem esse conflito de querer ser outra pessoa, você mesmo? Amém, obrigado. Eu podia ser, eu podia fazer, eu podia, ok. E o processo? Se esse é um alvo, agora tem que traçar um processo. Qual que é o alvo? Qual que é o alvo do seu coração hoje? Não estou sem alvo, estou vivendo a vida, estou deixando a vida me levar. Tudo bem, vai chegar conflito do mesmo jeito, você não vai saber o que fazer. Por quê? Porque não tem um alvo. Para que eu vou me tornar melhor? Para que eu vou ser mais santo? Para que eu vou ser mais puro? Para que eu vou ser mais cheio do Espírito Santo? Para quê? Porque eu quero marcar a geração, porque eu quero ser ministro da reconciliação. Quando você tem um destino claro, até os conflitos têm sentido, né? Não vou pregar de novo não.
E aqui é a oração que eu quero fazer nesse último ponto que eu falei para o Luiz. Depois que ele leu, você percebeu que o Luiz leu na sequência, Marcos 8? Depois de um conflito, o que acontece depois de um conflito? Tem algo novo. Quando às vezes a gente não resolve alguns conflitos, a gente não consegue experimentar algo novo. Não, mas eu não quero tocar nesse assunto. Não, mas eu não quero resolver isso aqui. Não, mas isso aqui vai ser sempre assim. Você é profeta da sua vida. Se você ficar declarando essas coisas, nada muda. Agora, se você estiver disposto a enfrentar o conflito, então eles foram para Betsaída. Betsaída é o nome dessa ideia. Depois então pôde encontrar o cego. Depois então pode ter aquela revelação com seus discípulos na intimidade. Depois de tudo isso, Jesus prediz então que ele vai morrer. E se Pedro não tivesse fugido do conflito? E se quando Jesus perguntou, quem dizes que tu és? Todo mundo ficou falando, e ninguém falasse quem ele era. O que poderia ter acontecido? Encare esse conflito que talvez você está passando de forma séria, sabendo que o Espírito Santo quer te ajudar nesse processo, amém? Você crê nisso? Ele quer te ajudar, mas não enterre isso. Por isso que a oração de hoje, que eu vou pedir para o Luiz fazer, eu só vou jogar aqui, você tem fugido de algum conflito? Porque a fuga, ela evita a gente de crescer. E às vezes quando a gente está fugindo, aparecem outras coisas. Parece um emprego, parece um namoro, parece o que você quiser. E aí a gente se ocupa disso, certo? Porque ocupa a cabeça. Você está numa crise, estou num problema de relacionamento forte com o Rick, e eu não resolvo, eu não confio. Aí nasce a Olivia. E aí eu falo, não, agora minha vida mudou, então agora deixa esse negócio com o Rick para eu tratar mais tarde. E aí eu deixo. E aí a gente começa a ocupar a nossa vida com tanta coisa, e só vai acumulando a pilha de coisas não resolvidas. Vamos resolver as coisas, gente. Quero te encorajar a você fazer essa oração. Sabe por quê? Porque depois do conflito tem futuro. Você pode repetir isso comigo? Depois do conflito tem futuro. Conflito não resolvido muitas vezes é ficar preso ao passado. Muitas vezes é ficar preso às coisas que já não vão mais para frente. Por isso eu quero que você coloque sua mão no seu coração, e nós queremos orar aqui. O Luiz vai conduzir a gente em oração. E a oração que nós vamos fazer é simples. Senhor, vê se há em mim alguma coisa que eu tenho fugido, Senhor. Vê se há em mim algum conflito que eu tenho fugido, de relacionamento, conflito comigo mesmo, algum assunto. Pode trazer à tona, Deus. É uma oração corajosa, viu, gente? É uma oração corajosa. Pode trazer, Senhor. Por quê? Porque eu quero enxergar o futuro que o Senhor tem para mim. Porque você tem um futuro. O Senhor tem planos de paz para te dar uma esperança e um futuro. O Senhor quer revelar o alvo. O Senhor quer revelar o destino da sua vida. Mas creia que o Espírito Santo vai falar no seu coração agora. Talvez você fale, Gustavo, mas está tudo bem. Eu vim para o MAG para me sentir mal, né? Não, é libertação para continuar. É libertação para poder enxergar algo mais do que está acontecendo. Feche seus olhos então, Luiz vai orar por nós. Vamos orar nesse sentido, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento que tivemos aqui hoje, Senhor. Nós queremos agradecer pela Tua palavra, Pai. Queremos agradecer, Senhor, porque em nossos corações queremos que essa palavra seja fixada, Pai. Queremos viver, Pai, viver de uma maneira que não fujamos dos conflitos, Pai. Que possamos, Pai, de maneira santa, Pai, encarar esses conflitos, Pai. Que possamos ser guiados pelo Teu Santo Espírito, Senhor, a mediar esses conflitos, Pai, a encarar, Pai. Que possamos crescer e nos edificar com esses conflitos, Senhor. Que nós não deixamos passar, Pai, a oportunidade de nos parecer mais com Cristo, Senhor. Que possamos, Pai, resolver, Senhor, esses conflitos e experimentar o novo que o Senhor tem para nós, Senhor. Que nossa vida não fique empacada nesse conflito, Senhor. Que nós não paremos a nossa vida pela ausência de resolver um conflito, Pai. Pela ausência de ser sincero com o Senhor, Pai. Pela ausência de vulnerabilidade, Senhor. Mas que possamos, Pai, com o coração aberto e derramado em Ti, Senhor, resolver conflitos, sarar feridas,
ter a liberdade que o Senhor sonhou que nós tivéssemos, Senhor. Ter a vida que o Senhor sonhou que nós tivéssemos, Pai. Que nós possamos encontrar os nossos alvos, Senhor, e colocar todos os nossos esforços em acertar esses alvos, Pai. Que nós não tenhamos medo da próxima etapa, Senhor. Que nós não tenhamos medo de sair da zona de conforto, Pai. Que nós não tenhamos medo do que o Senhor sonhou para nós, Pai. Porque com certeza é maior que nós, Senhor. Os teus planos com certeza são maiores do que os planos que nós mesmos temos, Pai. E que isso não gere medo no nosso coração, Pai. Que possamos nos agarrar na tua provisão, Senhor. E com coragem, com ousadia, que vem através do teu Espírito Santo, enfrentar conflitos capazes de nos desenvolver numa vida contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.